de volta com Andréa Miller Entrevista e a boa conversa de hoje é com a Thaís Nunes. E eu estou encantada com a história que a Thaís está contando para a gente, para os telespectadores, para você que está nos assistindo aqui na TV Mar. A Thaís, ela se formou em Santa Catarina em gestão de marketing, retornou para Rio Grande, mas na verdade ela é uma apaixonada pela cidade, é uma apaixonada pela história de Rio Grande e ela se propôs um desafio de publicar 280 artigos, pontos, textos, crônicas, ensaios. A gente pode dar N nomes porque ela vai para essas escritas da Thaís. São 280 até o dia 19 de fevereiro de 2017, quando o Rio Grande completa 280 anos de fundação. A cidade mais antiga do estado do Rio Grande do Sul. Então, eu acho assim, isso tem um valor, Thaís, tem um valor imenso. E a Thaís estava contando aqui, na hora do intervalo, que ela, na verdade, ela já escreve e ela tem uma paixão pela cidade, pela história da cidade, quando nem existia computador. Ou seja, ela lia muita coisa e escrevia à mão. Então, ela tem muita coisa escrita à mão. Não existia computador. Hoje, ela tem coisas já, obviamente, escritas na nossa linguagem de hoje, que não tem como ser diferente, né? Mas tu também tem muita coisa escrita à mão. Tenho. Né? E, Thaís, me diz uma coisa. Tu fez gestão de marketing, mas tu sempre gostou de história. Tu gostava de história na escola também? Ou tu gostava da história da cidade? Eu sou apaixonada pela história da cidade. Eu gosto de história de chão, terra, daquilo que é nosso, da nossa origem. Essa é a história que verdadeiramente me encanta. Tá, e tu começava... O que tu lia, por exemplo, e que tu já ia anotando? O próprio Jornal Agora, tu sempre leu o Jornal Agora, desde pequena. A tua família é uma família que tem esse gosto, veio de família. Como é que tu acha isso? Isso veio de pai e mãe? A minha família ajudou muito. A minha família sempre... nós temos guardado fotos, cartas. É uma coisa que vem de família, esse incentivo. O meu pai me contava muito sobre a história de Rio Grande. Ele também era um apaixonado pela história de Rio Grande. Então, ele comprava jornais, mostrava, comprava livros, me mostrava. E eu comecei a me acostumar e me apaixonar cada vez mais com esse ciclo de conhecer a nossa terra. Aí eu comecei a ler livros sobre Rio Grande e fazia as minhas anotações. Quando saía, tinha uma data comemorativa que era feita uma folheteria, seja um folder, seja um encarte, enfim. Eu lia, pegava o que eu achava importante e ia anotando. Guardava, eu tenho materiais guardados, tenho rótulos de empresas que não existem guardados. É mesmo? Empresas que hoje não existem mais. Que tipo de rótulos? O rótulo, por exemplo, da Deluxe, que era uma marca de ervilhas em conserva da Lawsons e Companhia. Nossa, isso é muito na Vila antigo. da Quinta. Isso. Fotos antigas que eram da minha avó, da minha tia-avó, que eu fui resgatando. E assim que eu fui juntando esse material e escrevendo. Eu comecei realmente a escrever quando não tinha internet. Quantos anos tu tinha, Thaís? Eu creio que 14, 15 anos. Com essa idade foi que te despertou? Que me despertou, acredito que tenha sido que me despertou a questão de Rio Grande. Tá, e tu também te utiliza dos meios da biblioteca para fazer pesquisa, do museu? Sim, sim. Há um tempo atrás, antes, na verdade, de eu fazer a faculdade de gestão de marketing, eu muito fui na biblioteca para pesquisar sobre Rio Grande. Eu fui a todos os museus de Rio Grande, sabia que tinha uma coisa, eu ia. Eu gosto de tudo aquilo que a gente faz quando viaja. Tu fazia aqui? Eu fazia. Tu era uma aqui. turista dentro de Rio Grande? Muito fui turista dentro de Rio Grande. Eu sabia que tinha quando eu fiz tanto que eu fiz o curso de técnico em turismo, na época, quando eu fiz o curso,
nós, alunas do curso, nos juntávamos e fazíamos excursões para nós mesmas. Onde que tu fez esse curso de técnico em turismo? Na Escola Técnica Camões, que funcionava na época ao lado da São Luís, eu acho que é o nome da escola, não é? Ao lado ali da Igreja Sagrada Família, na Avenida Pelotas. No Colégio Sagrado Coração de Jesus ali, não? Não, eu acho que era São Luís o nome da escola. Fica ao lado da Sagrada Família, na Avenida Pelotas. E foi quando teve a questão de Rio Grande ser co-irmã de Águeda. Ah, ok. Então, é uma escola que era da cidade de Águeda, que veio e eles fizeram esse projeto e implementaram aqui. Eu acho que eles fizeram esse projeto próximo de uma festa do mar, não foi? Eu me lembro de uma história de ter a festa do mar e aí ter essa coisa com a Águeda que o pessoal foi e voltou. Isso. Então, nesse projeto, eles trouxeram esse curso. E a festa do mar, o curso teve duração de 2 anos e a festa do mar caiu num desses 2 anos. Foi quando a gente, inclusive, participou do evento e tudo, como alunos da escola. Da festa do mar. Isso. Tá. E tu trabalhou com o turismo também? Nunca trabalhei com turismo. Não? Nunca. E esse curso, e aí tu estava contando que vocês faziam turismo em Rio Grande, vocês mesmos, para poderem aprender sobre os pontos turísticos e históricos da cidade. Isso, né? Nós íamos em loco para conhecer melhor aquilo que nós tínhamos que desenvolver trabalhos no curso. Esse curso foi bem voltado para a cidade, então para o turismo local. Então a gente fazia essas turnezinhas nossas assim e íamos para conhecer, tirar fotos. Só que também não era digital naquela época, né? Era uma outra época. Sim, era uma outra época. Que legal. Thaís, me diz uma coisa. Eu já vi alguns dos teus textos, né? Eles não são textos pequenos, eles são textos relativamente, eu acho que deve ter meia lauda ali, umas 20 linhas mais ou menos, cada texto, pelo que eu vi ali publicado, né? De que forma tu elencou, tu separou por pontos turísticos, por praças, por prédios históricos? Qual foi a divisão que tu fez para poder contar esses 280 anos? Eu fiz uma divisão mais abrangente, que era o acervo natural, o acervo histórico, o acervo cultural e o município do Rio Grande. Dentro de cada um desses 4 itens, eu comecei a linkar os pontos que eu achava interessantes, que tinham uma história diferenciada, que faziam e fizeram parte da nossa história, que construíram o Rio Grande que nós temos hoje, e comecei a subdividir. Então, dentro dos atrativos naturais... O que é história? Como é que tu chama os capítulos? Acervo histórico. Acervo histórico. Acervo cultural. Acervo natural e município do Rio Grande. Tá. Tu tinha falado antes do acervo natural em primeiro lugar. O que é acervo natural? Na tua concepção, na tua divisão? Na minha divisão, entra tudo aquilo que está ao ar livre, que nós podemos ver a olhos nus, que não precisamos entrar em algum lugar. Então eu coloquei como acervo natural a questão das ilhas, das praças, que legal, dos largos, dos jardins, embora a gente pense que não, mas a gente tem 2 jardins muito interessantes. Que jardins a gente tem, Thaís? Em Rio Grande nós temos o Jardim Montevidéu e o Jardim Buenos Aires. Eu não sei onde ficam esses jardins. O jardins. Jardim Montevidéu se localiza na rua 24 de Maio. É o jardim da bifurcação, quem vai para a rodoviária. Ah, aquele é o Jardim Montevidéu. E o Jardim Buenos Aires, quem vem pela Vice-Almirante Abreu, fica ao lado, na afluência com a 24 ali. Quem vai para a rodoviária? Como é contramão, né? São bem pertos, então. São bem próximos. E são, agora tu tá falando, eu tô me lembrando deles. Eles têm o mesmo tamanho, até, eu acho que são tamanhos bem parecidos. E o mesmo formato. O mesmo formato, exatamente. Né? E são os únicos 2 jardins realmente que tem esse formato. Que a história conta
como jardins são esses Tu sabe dois. que eu nunca tinha percebido. Que legal, olha, isso é um outro olhar, é uma outra denominação, é um novo jeito para a cidade. A gente continua daqui a pouquinho. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. E a boa conversa de hoje é com a Thaís Nunes. A gente está falando sobre Rio Grande, pontos turísticos, história e uma longa trajetória até chegar aos 280 anos da cidade, que é dia 19 de fevereiro de 2017. A gente volta já já.